Bom dia, irmãos. Que o Senhor Deus abençoe nessa manhã maravilhosa de quarta-feira. Graças a Deus por mais um dia, né, de ter deitado, dormido e me levantado, porque o Senhor Deus nos alcançou, a misericórdia dele tem nos alcançado, né? Nós somos gratos a Deus, viu? Eu quero também compartilhar com você, querido, essa palavra maravilhosa do reino de Deus que traz conserto na nossa vida, a misericórdia dele, o amor, que nos renova e que nos enche de graça, né? Perante o amor que ele tem por cada um de nós, a sua palavra da verdade, da sua justiça divina, que ele tem sobre cada um daqueles que creem que são justificados no Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos, querido, que o Senhor Deus abençoe. Vamos ler, abra sua Bíblia comigo, por favor, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, por favor, no versículo 23 em diante. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Porque qualquer que come este pão ou bebe o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgamos a nós mesmos, não seríamos julgados? Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai um pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que se não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei, quando for ter convosco. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor. Senhor, que não seja aquilo que eu quero, mas o que tu queres, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Querido, Deus abençoe pela palavra. Fala da definição do corpo de Cristo. Quando fala em Santa Ceia, nós nos lembramos da morte do Senhor. Apóstolo Paulo mesmo nos ensina, a qual aqui ele estava ensinando para a igreja da época que estava em Roma, e ele tinha um localzinho adequado para ali alimentar da ceia do Senhor. Muitos que estavam crendo na palavra de Deus, em Jerusalém, ali na Judéia também, estavam num ambiente adequado ali em Roma, num ambiente qual eles escolheram, que não era nem mesmo aqui está falando, nem mesmo dentro do templo. Não era algo que ele pegava uma liturgia e começava a ler tudo para poder ali haver a Santa Ceia. Não, mas um ato de amor, um ato de simplicidade, um ato de partir o pão com o próximo, um ato de agradecimento a Deus. É isso que significa a ceia do Senhor. A Eucaristia significa a ação de graças a Deus. Quando você come um alimento pela manhã, um pão, um exemplo, o café da manhã, como nós conhecemos, um almoço, uma janta, você está dando ações de graça para Deus. Você está ceando para Deus. E na igreja não é diferente. A palavra igreja significa religare, religar a alguma coisa, religar ao reino de Deus. E a palavra nos ensina que a igreja é eclesiástica, são os que são tirados para fora, ou seja, aqueles que entendem e compreendem a vontade soberana de Deus, na sua simplicidade, na sua humildade. Jesus, quando foi partir pelo amor de mim, dos meus pecados e dos nossos pecados, ele ensinou aos discípulos a lavar os seus pés. Primeiramente, Jesus lavou os pés de cada um. E tinha ali um homem que ele era extravagado em tudo, que o nome dele era Pedro. E ele acabou sem deixar: Senhor, tu vai lavar o meu pé, Senhor? Tu é mestre, tu é pastor.
Tu é evangelista, tu é profeta, Jesus. Tu és o Senhor, tu és o Salvador, tu não lava os meus pés não, Jesus, que é isso? Ou seja, algo dentro de Deus, o ego, o eu tomando de conta dele. E esse orgulho estava distanciando ele da simplicidade que há no Evangelho de Cristo, principalmente quando se trata da ceia do Senhor. E a palavra nos ensina que Jesus, ó, se eu não lavar, Pedro, teus pés, tu não terás parte comigo. Pedro, na astúcia dele, que ele era sempre o primeiro, tudo era Pedro, 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 a palavra nos ensina que ele, não, Senhor, não lava só os pés, mas lava todo o corpo. Jesus, não, querido, não precisa lavar o corpo, só os pés já te autoriza a entrar aqui na terra. Já te autorizo, já te dou autoridade para você entrar onde eu quiser. E a palavra nos ensina que essa passagem sobre Pedro, que está lá em João, leia comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 13. João, no capítulo 13, no versículo 21 em diante. Diz assim: Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos, olhando uns para os outros, sem saber o que ele falava, ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava inclinando no seio de Jesus. O apóstolo João, o discípulo do amor da revelação de Apocalipse, estava inclinando no peito e dizia, Senhor, por acaso sou eu? Mas primeiramente se levantou um, acredito eu, que é Pedro. Disse, quem é será? E ali João vê até os seios de Jesus a simplicidade, o amor. Ele não tinha culpa de nada, mas ele se fez culpado. Será que nós somos assim? Ou nós estamos falando para o irmão é culpado, o irmão não está fazendo aquilo? Ou será que nós somos que nem João? Aquele irmão está assim assado, mas é João que se larga até os peitos de Jesus. Senhor, o culpado é eu. É eu que tenho culpa disso. Será se sou eu, Senhor? A simplicidade, o amor. É por isso que o Senhor Jesus Cristo escolheu ele como discípulo para anunciar a revelação dos últimos tempos, que é a carta, que é a igreja de Apocalipse, que é a revelação do Apocalipse. E olha bem, ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava inclinando no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse quem era aquele a quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu dei o bocado molhado. E molhou o bocado e o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás e disse-lhe, pois Jesus, o que fazeis, fazei-o depressa. Jesus, até na sua morte, até quando foi traído, ele estava dando pão ali para Judas, mas Judas estava tirando dele. Você já viu você ir doar, você ir fazer o preparo da ceia do Senhor, e em vez de alguém repartir o pão com o teu próximo, dar ações de graças, porque isso é a significação da Eucaristia, da ceia, estar junto em comunhão com Cristo, porque quando você ceia, você está se lembrando da morte do Senhor, que nem nós vimos aqui em Coríntios. Você está se lembrando da morte, você está olhando para trás, em 2000 anos atrás, olhando para Jesus, o que ele passou por nós na cruz, através do amor dele, pelos nossos pecados. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 25. Semelhantemente também vós, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Note que é para nós se lembrar de Jesus, em memória do Senhor Jesus. Nem em memória da igreja, nem em memória do pastor, nem em memória de nenhum membro. É em memória do Senhor Jesus. Você se lembrar de Jesus, você renovar a sua fé, renovar a sua crença, renovar a sua autoestima na palavra de Deus, renovar todos os momentos quando você está ceando. E Jesus Cristo fala, todas as vezes quando fizerdes isso, ele não fala uma vez no mês, ele não fala uma vez na semana, ele não fala um dia, ele fala todas as vezes. Imagina aí, quantos dias você não tem na manhã, na tarde e na noite? Todas as vezes que você está ceando, está partindo o pão, você está dando graça, você está ceando. E o que significa a palavra cear? Significa você comer, significa ato de agradecimento a Deus pelo pão de cada dia, pelo alimento que está na sua mesa que Deus te deu. Você está entendendo a palavra da ceia do Senhor? E ele continua, porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E isso, quando nós estamos comendo e bebendo do cálice do Senhor, nós estamos anunciando a morte de Jesus. Imagina uma alegria imensa em anunciar uma morte de uma pessoa. Vai eu falar de uma morte de um parente meu ou seu? Nós vamos se entristecer, mas do Senhor Jesus não.
Isso é a simplicidade do amor do Evangelho que há em Cristo Jesus. Nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, lembrando da morte dEle, renovando a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança no Senhor Jesus, através da sua simplicidade e do seu gesto. Jesus, ali em Marcos, quando ele partiu o pão, ali os peixes e multiplicou e o pão com 2 pãozinhos, a palavra nos ensina que ele sempre dava graça, ele erguia as 2 mãos e dava graças a Deus. Obrigado, Deus, pelo pão. Ele dava graças. Isso é Eucaristia, isso é Santa Ceia. Ele agradecia a Deus pelo pão que ele comia. Lembre lá em Atos também. Se nós for ver lá em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva do Senhor. Deixa eu encontrar aqui Atos. Atos no capítulo 2, leia comigo, por favor. Atos no capítulo 2, no versículo 42, diz assim: perseverai na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Note que ele dá autoridade para dizer doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque foram escolhidos pelo Senhor Jesus. Eles entenderam o propósito de Deus na vida deles. Está entendendo? E a palavra nos ensina que eles perseveravam na oração, na oração e no partir do pão. E na comunhão, que é a comunhão, união. A igreja é isso, as 4 paredes é comunhão com Deus. É eu e você que é igreja, eu que sou igreja, você que é a igreja do Senhor, que recebeu o novo nascimento, que recebeu o Espírito Santo, você é a igreja do Senhor. Eu sou a igreja do Senhor. Então tem um templo que se chama igreja, a qual nós não temos que rejeitar, que nem eu acredito que seja o apóstolo Paulo lá em Hebreus. Muitos têm o costume de abandonar a igreja, mas a palavra fala para nós não abandonar a igreja, porque é lá onde eu e você, como igreja, nós não somos individual, nós nos unimos em um local e ali nós cultuamos a Deus, através do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus descende em outro Espírito. Então há uma comunhão, uma união, há um amor fraternal com o outro. Isso é Eucaristia, um amor fraternal com o irmão. Isso é ceia, um amor fraternal com o irmão. A igreja de Corinto não estava dessa forma. A igreja de Corinto tinha um irmão que trazia de tudo. Trazia muito pão, trazia muito vinho. O outro irmão também, enquanto o outro estava com fome. E o apóstolo Paulo dizendo, vocês estão bebendo e comendo da ceia do Senhor e do sangue do Senhor para a própria condenação. Porque vocês enchem. Quer comer? Coma em casa. Se enfarte-se em casa, para você não ser condenado. Está na palavra de Deus, creia, irmão. Lá em 1 Coríntios, olha o que nos ensina aqui. 1 Coríntios 11, 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. O que é fraco? A pessoa vai para a igreja sem saber nem o que fazer. Vai para vai para ocupar o espaço do banco. Está entendendo? Sabe aquela dracma perdida que está dentro da igreja? Está adormecido? Por causa que não tem a palavra de Jesus, não tem o alimento sólido, não só de pão, viverá um, mas de toda a palavra de Deus? É isso. E está dormindo. E a palavra nos ensina que não vai por aí. Muitos doentes. O que é doente? Se discernir. Às vezes, comete erros gravíssimos. Que isso nós temos que se examinar. Está na Bíblia. Examinar é o homem. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba desse cálice. Examine. É você que tem que se examinar como você é a igreja do Senhor. E há um templo que é o Orgânicos, a qual nós estamos ali, e em Cristo é um corpo. Jesus Cristo falou, coma da minha carne e beba do meu sangue. Ele não está falando para nós ser canibal. Ele está falando todas as vezes que você está ceando, todas as vezes que você está na Eucaristia, na comunhão com o meu corpo, você está comendo a minha palavra, o meu pão vivo, a palavra, Jesus é a palavra. Santificai na verdade, a tua palavra é a verdade. Então você está comendo, dando graças ao Senhor. Na hora da Eucaristia, na hora da Santa Ceia, na hora do pão. Você está entendendo a mensagem da palavra de Deus? Então examine-se, viu? Examine-se, porque isso é muito bom. Eu tenho que examinar, eu não posso examinar o meu irmão. Por isso que o apóstolo Paulo fala dessa maneira. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperar um pelos outros. E a palavra nos ensina, por causa que eles comiam tudo sozinho. E deixava o outro irmão com fome, não repartia o pão. Um levava de mais, outro levava de menos, outro não tinha nada. E ali a ceia do Senhor estava sendo uma tragédia para muitos, porque eles estavam se ajuntando para a própria condenação, sem discernir o corpo, o pão, o cálice do Senhor, o corpo de Cristo. Ele continua dizendo, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Está com fome, querido? Você não pode compartilhar aquele pão que Jesus Cristo fala, parto o meu pão com o próximo. Reparta o pão um com o outro, assim como Jesus Cristo fazia, multiplicava para todos. Ele repartia para todos. Com um pão, Jesus repartia um pedacinho para todos. E não só um pedaço, mas muitos pães.
muitos pães que até sobravam no cesto, que era o sobejo daqueles que sobejavam, ou seja, que ia porque estava com fome. E o apóstolo Paulo fala, para você não ser condenado, coma em casa, querido. Não vá fazer algo de qualquer maneira sem se examinar a si mesmo. E ele continua. Quanto às demais coisas, ordená-las quando for ter convosco. Quanto às demais coisas que ali ficou, ainda vou ter convosco. Ainda vou estar administrando, vou estar ensinando, vou estar instruindo. Querido, está acabando a palavra, está acabando aí os minutos, espero que você entenda. Essa é a parte 1, a parte 2, em nome de Jesus, se Deus quiser, logo, logo, em breve, vai ser enviado, querido. Que o Senhor Deus abençoe, espero que você tenha entendido a mensagem da palavra de Deus. Amém, querido? Amém, graças a Deus. Tenha um ótimo dia maravilhoso, essa manhã de quarta-feira, abençoado por Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus. Amém.